Olá pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Vida de Fé. É com grande alegria que preparamos uma palavra para te abençoar neste sábado, onde estaremos juntos das 9 às 9h30. Gostaria de convidar todos vocês a fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela oportunidade de trazer mensagens inspiradas pelo Teu Espírito para tocar vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você será abençoado. Neste momento, vamos apresentar a ministração da Palavra de Deus ao seu coração. E você que está nos assistindo, receba esta palavra. E como diz em 1 Timóteo 2,4, que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Graça e paz, pessoal. Nessa mensagem de hoje eu quero falar sobre a importância de ter uma mentalidade próspera. Isso é algo que vai te estimular, vai te abençoar, não só você, mas também toda a sua família. E serão abençoados pela renovação da mente com a palavra de Deus. Eu quero começar esse texto no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 29. No capítulo 29 de Jeremias, nós vamos encontrar uma passagem maravilhosa, muito conhecida de todos nós. De fato, é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E eu quero pegar apenas alguns versículos que traz um princípio que, mesmo sendo no Antigo Testamento, serve para essa nova aliança, porque os princípios de Deus, eles são eternos. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz da seguinte forma: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Maravilhoso! Deus é que tem os pensamentos a nosso respeito. Pensamentos a nosso respeito, a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, querido, se você está me ouvindo, atente bem para isso. A Bíblia é Deus falando conosco. Então Deus está dizendo para mim e para você que Ele é que tem os pensamentos a nosso respeito. De fato, essa palavra no hebraico, pensamentos, é a palavra mak, M-A-K-H, que significa intento, desígnio, propósito. Então Deus é que tem os propósitos, Deus é que tem o desígnio para nossas vidas, Deus é que tem o intento para nossas vidas. Agora, o bom é saber que desígnio é esse, o bom é saber que intento é esse, que pensamento é esse que Deus tem a nosso respeito. Diz o Senhor, intento, pensamentos, ideias, propósitos de paz. De fato, essa palavra paz é a palavra shalom, que significa nada quebrado, literalmente nada quebrado, perfeito, terminado. Então eu quero te estimular e te dizer, você só começou porque já está terminado. Deus é o início, Deus é o fim. Então Deus preparou uma história para mim e para você. De fato, o salmista diz no Salmos 139, no versículo 16, que toda a nossa história está escrita no livro do Senhor. De fato, no livro do Senhor, cada passo, cada história, cada fase da nossa vida está escrito. Então você deve se encaixar dentro desse plano profético. Não faça o seu próprio plano. Entre nos planos de Deus que você será tremendamente abençoado. Porque os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são planos terminados, são planos perfeitos, não de mal, mas para dar o fim que você deseja. Então, se nós renovarmos a nossa mente para entender que os planos, os intentos e os desígnios de Deus são de paz, são terminados, são perfeitos para a nossa vida, nós vamos ter o fim que nós desejamos. E quando nós sabemos que os planos para as nossas vidas não somos nós que elaboramos e pedimos a Deus para abençoar, mas é Deus que tem os planos para as nossas vidas, é Deus que tem um propósito para a nossa vida.
para nos abençoar, para dar o fim justamente que nós desejamos. E por causa disso, no versículo 12 diz: então você vai me invocar. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. No versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. No versículo 14 diz: diz o Senhor, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar toda a vossa sorte. Então, querido, eu quero te instruir a pensar como Deus pensa, a entender os planos de Deus para a tua vida. E a Bíblia fala muito sobre isso. E nós vamos estudar bastante sobre isso hoje. Pega a tua Bíblia, fica animado, que nós estamos apenas começando. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o coração. Mas eu quero começar esse processo de renovação da mente com a palavra de Deus, no texto de Romanos capítulo 12, lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vamos ler a partir do versículo 1, que diz da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então só será possível você experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se você renovar a sua mente. Como nós renovamos a nossa mente? Pensando o que Deus diz que nós devemos pensar. Porque nós acabamos de ler no início dessa ministração em Jeremias 29:11, Deus é que tem os planos a nosso respeito. Deus é que tem os projetos ao nosso respeito. Deus é que tem as ideias ao nosso respeito. Não somos nós que estamos aqui para conjecturar Deus, para ter ideias para Deus, para ter planos para Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então entre no plano profético que Deus tem para a tua vida. Entra nos planos de Deus. Não é Deus que entra, não somos nós que entramos nos planos de Deus. Mas não é Deus que entra nos nossos planos, somos nós que entramos no plano de Deus. Então, querido, entra no plano de Deus, entra dentro dos planos proféticos de Deus para a tua vida. Como eu faço para entrar nos planos de Deus? Renovando a sua mente. E é bom saber que esses planos que Deus tem para a sua vida são planos e projetos terminados, perfeitos, acabados. E como eu faço para experimentar esses planos? Renovando a sua mente, como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2, acabamos de ler isso, renovando a sua mente, para que você experimente qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem importante você pensar correto, porque se você pensa correto, você vai crer correto, e você vai agir corretamente também. Porque, queridos, eu quero te dizer, é impossível você ter uma coroa de rei na sua cabeça e pensar como rei. Não, o que te faz pensar como rei é você entender os princípios que regem um reinado. Então, como você vai pensar acerca das coisas de Deus para a sua vida? Renovando a sua mente, não baseado na sua cultura, não baseado na sua razão, não baseado naquilo que você aprendeu desde pequenininho, mas baseado com os princípios de Deus. E para isso, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Esse é um texto muito importante, isto está escrito em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, que diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Na Bíblia amplificada diz que nós devemos ajustar a nossa mente para focar nas coisas lá do alto. Ajusta a tua mente. Pensa naquilo que Deus tem para a tua vida. Não, você não elabora as coisas e fica pedindo a bênção de Deus. Não, você entra dentro dos planos de Deus, que já é abençoado para a sua vida. Deus é que tem os pensamentos a nosso respeito. Então a Bíblia diz em Colossenses 3:2, pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu quero ler um texto com você, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz: de fato eu quero ler a partir do versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e
destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Essa palavra sofisma significa ideias falsas, engano, ideias falsas, destruindo isso. Verso 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu e você devemos pensar o que Deus diz que nós devemos pensar. Esse direito de liberdade de pensar o que quer é onde muitos cristãos não estão renovando a sua mente, e por não renovar a sua mente, eles não desfrutam da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos colocar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. O anjo não vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Você é inspirado pelo Espírito, através da palavra, a colocar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, submetendo-se ao conselho de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo dos ensinamentos do Senhor. Humilhar-se é estar disponível a ser ensinado, e depois que é ensinado, colocar em prática. Humildade não é só se inclinar para ouvir. Humildade é se inclinar para ouvir, mas depois que se ouve, ter a capacidade de praticar o que ouve. Porque humildade não é somente ouvir, porque você pode ouvir e não considerar o que ouviu. Então, humildade é algo completo. Humildade você para considerar ao ponto de praticar. Isso é humildade. Então, quando você coloca cativo o seu pensamento à obediência dessa palavra, você vai poder desfrutar. Primeiro lugar, você vai anular ideias falsas. Segundo lugar, você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja como é importante pensar o que Deus diz que deve pensar. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz da seguinte forma: finalmente, irmãos, Paulo terminando a carta aos Filipenses, para terminar, ou seja, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Glória a Deus. Vamos para outra passagem em Efésios, no capítulo 4, e essa eu quero explicar algumas coisas. Efésios capítulo 4, versículo 17, no capítulo 1 de Efésios, capítulo 2 e capítulo 3, você vai descobrir quem você é, o que você tem e o que você pode. No capítulo 4 em diante, Paulo começa a estimular que a carta de Efésios é escrita com 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos você vai descobrir quem você é, o que você tem e o que você pode. Do capítulo 4 em diante, Paulo começa a estimular, e ele diz: rogo-vos, no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Existe uma forma digna de se andar e glorificar a Deus. No versículo 17, dá essa revelação para a gente. Como eu faço para andar de um modo digno que glorifique ao meu Deus? Está escrito em Efésios 4,17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não consideram, não reconhecem ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vocês não devem andar como os gentios andam. Como é que os gentios andam? Como também andam os gentios. Como os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, se você anda baseando a sua vida nos seus próprios pensamentos, se você anda baseando a sua vida nos seus próprios pensamentos, você está andando como um incrédulo, você está andando como aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Mas quando você decide andar pensando o que Deus diz que deve, pensando o que Deus diz que deve pensar, ou pensando os pensamentos de Deus, você não anda em vaidade. Mas quando você anda pensando o que quer pensar, você vai andar em vaidade, ou coisas ilusórias, coisas que não vai ter proveito para a tua vida. E a consequência disso está no versículo 14 de Efésios capítulo 4, diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração. Verso 19, os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim
que aprendestes, não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi dessa forma, querido, que você foi chamado para viver a sua vida em Cristo. Você deve pensar o que a Bíblia diz que você deve pensar. Você deve ter os pensamentos de Deus, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Você deve focar a sua mente, deixar a sua mente focada nas coisas de Deus para a sua vida. Olha como isso é interessante e é muito importante você pensar o que Deus diz que você deve pensar. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, diz da seguinte forma: glória a Deus, glória a Deus. Eu estou falando um pouco corrido para você que está aí em casa, é porque eu quero remir o tempo, te abençoar com essa palavra, porque eu sei da importância de tirar uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de que não vai conseguir, uma mentalidade de gafanhoto, uma mentalidade de que não consegue as coisas. Eu quero instruir, eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para que você possa renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Irmãos, essa palavra cogitar, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Eu e você temos que ter entendimento. Cogitar, refletir, pensar das coisas da carne vai te levar para a carne. E no versículo 6 diz: o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Queridos, se você pensar com os seus próprios pensamentos, você vai pensar das coisas carnais. Mas quando nós pensamos ou cogitamos das coisas do Espírito, nós vamos pender para as coisas do Espírito. E em Gálatas nos estimula no capítulo 5 que nós vivemos no Espírito e devemos andar no Espírito. E é bênção você andar no Espírito, porque quando você anda no Espírito, você anda na bênção do Senhor. Então, pensa nas coisas lá do alto para que você ande no Espírito. A adoração é no Espírito, as nossas armas são espirituais. Então tudo envolve o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Pensa nas coisas lá do alto, para que você possa andar nas coisas lá do alto. Você só vai andar nas coisas espirituais se você pensar nas coisas espirituais. E eu quero te abençoar com isso. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz da seguinte forma: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Deus não vai te abençoar, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus, aleluia. Então eu quero investir esse restante de tempo aqui no programa Vida de Fé para te abençoar. Presta bem atenção nisso. Pensando nas coisas lá do alto, você vai andar no Espírito. E andar no Espírito é andar na bênção. Porque nós acabamos de ler que Deus não vai nos abençoar. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu quero te dizer que a bênção do Senhor, na sua essência e na sua localização, é espiritual. Então, se você quer ser abençoado, você tem que viver no Espírito, você tem que andar no Espírito. E para andar no Espírito, você tem que pensar das coisas lá do alto, renovando a sua mente, pensando nas coisas lá do alto, focado nas coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? A palavra de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável. Se existe algum louvor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Pensa nas coisas lá do alto. O que eu ganho pensando nas coisas lá do alto? O que eu ganho pensando nas coisas de Deus? Aleluia! O que eu ganho pensando nas coisas de Deus? O que eu ganho pensando o que Deus diz que eu devo pensar? Eu consigo renovar a nossa mente, ela será renovada. E o que era uma mente renovada? Uma mente que compreende a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E quando você compreende a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você se inclina para as coisas do Espírito. E quando você se inclina para as coisas do Espírito, você entra na bênção do Senhor sobre a sua vida. E não tem nada, nem ninguém que possa impedir de você ser um homem bem-sucedido, porque você está debaixo da bênção do Senhor. E quando você está debaixo da bênção do Senhor, não existe porta fechada para você. Nenhuma porta será fechada para você, porque você está da bênção, você está no propósito de Deus, você está nos planos de Deus. E quando você está no propósito de Deus, cada passo que você der, você será vitorioso. Ah, mas um dia eu ganho, um dia eu perco. Nada disso. A Bíblia diz, e eu encerro com isso, a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Jesus Cristo, meu querido, ouça isso, sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus, desenvolva a sua mentalidade. Eu te vejo no próximo programa. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo. Que mensagem poderosa! Eu creio, amados, que você recebeu esta palavra. E agora quero convidar todos vocês para acompanhar o testemunho de fé deste sábado. Graças a paz, é um prazer estar aqui no programa Vida de Fé, podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus fez comigo através desse Ministério Verbo da Vida. E comecei a declarar, Declarei que em 2013 eu estaria no Rema, cursando essa escola, esse centro de treinamento bíblico. Declarei também que eu conheceria pessoas na igreja, onde eu passei um ano sem conhecer ninguém, mas que já comecei a declarar, a agradecer ao Senhor por amizades chegando na minha vida, dentro da igreja. Então, declarei também uma terceira coisa, que foi ser empresária. Fui convidada a participar do berçário, onde lá foi um dos caminhos, uma das portas de eu conhecer novas pessoas. Aqui no Rema, outra porta, onde eu pude conhecer tantas pessoas lá da igreja do Zona Norte. Mais uma vez, Deus confirmou aquilo que eu declarei, de ser um empresário, de colocar uma empresa no qual o Senhor já tinha proposto no meu coração, que era com o meu irmão. E eu quero também te falar hoje, que o meu irmão, ele chegou ao Verbo Zona Norte, chegou à igreja, eu convidei ele, e com pouco tempo, acho que um mês, ele se converteu, entregou a sua vida ao Senhor, e hoje nós estamos construindo, uma clínica na cidade de Vitória, aqui em Pernambuco. Salvação chegou na minha casa, salvação chegou na vida do meu irmão, e eu creio, estou declarando que chegará na vida dos meus pais, de toda a minha família, porque verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse foi o meu testemunho de fé. Eu sou Thalita Luna, e não apenas creio, mas faço parte dessa visão. E você já tem um testemunho de fé? Estamos crendo nesta palavra. Agora vamos falar do Ministério Verbo da Vida, que tem mais de 200 igrejas em todo o Brasil. A sede fica em Campina Grande, Paraíba, e é para lá que vamos conhecer um pouco mais dessa visão. Campina Grande, Paraíba, cidade onde o Ministério Verbo da Vida tem a sede firmada desde o ano de 2004. Bem, aqui desde o ano de 2004, 2005, deu-se início o trabalho do Ministério Verbo da Vida como uma sede, Em face ao crescimento, Deus precisou nos conduzir a um lugar, e Deus tocou na vida de um homem chamado Mark Mansell, que morou aqui no Brasil, a qual era proprietário desse lugar, dessa casa, e depois de um tempo, essa casa estando fechada, ele nos favoreceu, nos agraciou, no sentido de permitir que aqui funcionasse os trabalhos do Ministério Verbo da Vida. A estrutura no Ministério conta com departamentos importantes, como a tecnologia na informação, comunicação, diretoria, supervisão do Rema e a presidência com o apóstolo Guto e a vice-presidente do Ministério, Jane Wright. Todos trabalhando com uma só visão, abençoar vidas. Foi necessário que fosse criada uma estrutura. Sempre quando Deus dá uma visão, Ele também nos dá uma estrutura para que viabilize tudo aquilo que está sendo feito. E nós temos visto a fidelidade de Deus para o cumprimento daquilo que um dia Deus falou
ao pastor Bud, vai ao Brasil e ensina ao meu povo a minha palavra. Então os meios, os recursos, um grupo muito grande de pessoas, de muitas vidas envolvidas, para que possamos transmitir a palavra da fé, a palavra revelada, de uma forma que alcance pessoas em vários lugares. Esse trabalho de coordenação das igrejas e dos remas tem sido um trabalho que Deus tem nos dado muita graça e tem produzido muito efeito, graças à bênção do Senhor sobre tudo isso que tantas vidas empenhadas estão trabalhando juntos. Tudo aquilo que nasce com Deus carrega em si a excelência do próprio Deus. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 4 a 5, que nele havia um espírito excelente. O pastor Bud e Mama Jen, devido à influência do Rema nos Estados Unidos, receberam essas marcas e chegaram aqui no Brasil no ano de 82 e mais específico em Campina Grande no ano de 91, e com muita graça, com o favor de Deus, eles conseguiram gotejar, e depois um grupo de pessoas ficou junto deles, e cada um de nós foi pegando esse caráter, essa visão, essa excelência de fazer a obra de Deus. Há mais de 25 anos falando a palavra de Deus. É assim que o ministério ganhou reconhecimento pela integridade e excelência. Falar do pastor Bud é algo muito maravilhoso, porque quando lembramos dele, sempre conseguimos enxergar um homem que não apenas construiu algo para ele construiu algo para que nós pudéssemos carregar para as nossas gerações que estão por vir, se Jesus não vier antes. Então ele transmitiu valores, ele transmitiu uma maneira de praticarmos a vida cristã e de conduzirmos o ministério, as coisas da casa de Deus de uma forma bíblica, né? Ele sempre dizia, o quanto mais bíblico estivermos, o quanto mais próximos estivermos das instruções dadas nas cartas paulinas, nas cartas do Novo Testamento, mais Deus vai poder nos abençoar. Então, olhamos para ele como um homem que buscava sempre agradar a Deus, e isso pegou em nós. E eu creio que é por causa disso, dessa fidelidade, dessa intensidade para com Deus, desse senso de obediência, aquilo mesmo que estava no coração do apóstolo Paulo em Atos 20, 24, quando ele disse que agora ele estava consumido pelo desejo de cumprir o seu ministério, de cumprir sua carreira. Ele disse que não tinha mais a vida por preciosa. É isso que conseguimos ver na vida do pastor Bud durante seus 30 anos aqui no Brasil. É isso que agora pega em nós. Queremos viver a nossa vida para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo e que mais pessoas sejam alcançadas com esse evangelho tão poderoso, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos o Ministério Verbo da Vida também na Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguai e Portugal. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Vida de Fé. Estaremos juntos todos os sábados, das 9 horas da manhã às 9h30, aqui na TV Tribuna. E antes de encerrar este programa, gostaria de orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te louvamos pela oportunidade de anunciar a tua palavra às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E eu creio que essa palavra que foi semeada aos corações, ela dará o seu fruto no tempo oportuno. No nome precioso de Jesus Cristo, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Até o próximo sábado.